Professor Ismael Ferreira da Silva. Professor, 25 anos já de sala de aula, trabalhando Sim. na modalidade de História. Como, nas suas aulas, como o senhor costumava abordar o tema contestado? Bom, o tema contestado em sala de aula e na visão crítica da gente, eu vejo o contestado como uma necessidade da época, né? Nessa época havia a grande necessidade, né, de se proteger fronteiras do Brasil. Nós estávamos saindo aí da proclamação da República, essas coisas, e havia muita dúvida na estabilidade política do país. E os governos brasileiros, o que eles viam? Onde eles viam maior fragilidade, né, de nossas fronteiras seria aqui no sul, né? Nós tínhamos a questão do Uruguai, a questão dessas terras com a Argentina. Então a gente levantava essa questão, que isso foi um movimento necessário na época, né? Então, e isso teve uma abrangência nacional, né? Porque nesse movimento e nessas construções que vieram ser feitas aqui na região sul, veio gente do Brasil inteiro. Naquela época seriam os mesmos movimentos de construções de barragens que hoje existem no norte, no nordeste, né? Muitos gaúchos, paranaenses, essas pessoas também vão para essas regiões para trabalhar, né? E o governo brasileiro tem interesse, né, na questão de fixar esse povo na região. Então, o contestado, na época, era uma necessidade, né, por causa das nossas fronteiras. E por que, além das nossas fronteiras, nessa região existiam as riquezas que interessavam, né, aos americanos, aos ingleses. E a guerra propriamente dita? Olha, a guerra propriamente dita, eu acho que foi uma questão de uma questão de ordem, né? Não foi exatamente programado uma guerra para cima dessas pessoas que viviam por aí. Era simplesmente um movimento de dispersão, né? Porque vinham surgindo diversos problemas, além disso, além da desordem, né? Acúmulo de muita gente sem as mínimas condições em determinadas regiões, e as doenças vinham se propagando, e o banditismo, o vandalismo. Então o interesse do governo não era aniquilar esses viventes aí da região, mas sim dispersar para que cada um vivesse na sua região. Há uma questão messiânica, por vezes até de oportunismo, dentro desses grupos de fanáticos. No seu entendimento, como se classifica? Houveram pessoas que se aproveitaram dessa situação? Olha, eu acho que é uma questão de condição, porque toda pessoa, né, quando se encontra numa situação difícil, como se encontravam esses ex-trabalhadores da Estrada de Ferro por aqui, eles estavam muito frágeis, né? E aonde se encontra uma população fragilizada, ela fica mais fácil, né, dela aderir a certas ideias, a certas crenças, e foi o que realmente aconteceu. Essa questão do messianismo, se bem que, apesar do tempo que na época era muito mais forte, né, a situação do pessoal, né, e em toda situação sempre aparecem os aproveitadores também, né? Heróis ou bandidos, professor? Olha, para mim, foram uns heróis, né? Porque a forma que eles agiam era a forma que eles foram tratados, né? Quase tudo é recíproco, né? Da maneira em que eles foram tratados depois de prestar tanto serviço, iludido mesmo pelo messianismo, nessa região, eles agiram como podiam, no desespero, né? Mesmo com a cultura da época,
e mais o que eles enfrentavam, né, os aproveitadores e muitas vezes as forças do governo tentando dispersar, então eles agiam dessa forma. Eu acho que foram os heróis ainda. Uma figura emblemática de ambos os lados, dessa guerra do contestado. Olha, o que a gente poderia dizer, uma figura emblemática, né? Eu acho que seria o Monge Maria, foi uma das pessoas, né, que representou esse movimento dos vencidos. Por que o monge? Porque, na verdade, era só quem esses cidadãos tinham, né? Eles contavam com o governo, né? O governo desconfiava deles e eles acabaram tendo mesmo o último abraço que eles tinham para dar era com o Monge Maria. Foi o único que ficou por aí confortando eles, ou talvez explorando até, mas explorando de uma maneira que até eles aceitavam ser explorados. Tem importância a questão contestada, a guerra do contestado, tem importância essa história passada no presente? Tem importância, né? Porque se nós formos ver as terras que conquistamos naquela época, hoje são áreas altamente produtivas, né, para o sul do país, né? E até numa questão fronteiras, né, nós conquistamos muitas terras e eu acho que é importantíssima, né, porque se nós formos ver as áreas conquistadas, né, dessa época, são o pulmão do sul do país. A guerra contribuiu ou regrediu? Na minha opinião, guerra nenhuma contribui, né? Ela vem resolver um problema, de certa forma, mas eu acho que essa guerra foi uma coisa necessária, embora seja maléfica, né, para a humanidade, mas era necessária na época. Professora, esse capítulo da história, mais do que do Irani, de Santa Catarina, do Brasil, ele tem um tratamento merecido dentro da história, do contexto geral da história do Brasil? Não tem o tratamento merecido, porque se nós for olhar, né, houve outros movimentos, tal como o contestado no Brasil, e esses outros movimentos têm muito mais destaque, né, e é visto pela classe política brasileira como muito mais real e ideal do que o contestado. Nós vemos nos nossos livros didáticos, de vez em quando se encontra algum itemzinho que fala sobre o contestado. De que forma trabalhar isso para que ele tenha a valorização necessária, inclusive passe a fazer parte de uma maneira tal qual foi a sua importância dentro dos livros, do estudo de história no Brasil? Olha, para que isso tenha a valorização necessária, cabe a nós, historiadores, professores de história, também gestionar junto aos nossos políticos ligados à história do contestado, à história do Brasil, gestionar para que junto ao Conselho de Cultura do Estado, ou federal, venham levantar essas questões do contestado, embora não levante como positiva, mas que levante a questão para que nós, historiadores, o povo, até algumas pessoas que os pais viveram naquela época, possam nos dizer alguma coisa e talvez nós ver se realmente foi positivo ou negativo. Esse trabalho que nós estamos fazendo, que você está participando, professor, é um resgate oral da história do contestado, promovido pela Contur, parceria com o governo do estado. A Contur é a Fundação Turística dos Municípios do Vale do Contestado, parceria com o governo do estado. Qual é a importância disso, na sua opinião? É esse o caminho? Isso é importante? Eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um dos caminhos para que nós
digo daqui a 10 anos, ou talvez 20 anos, nós tenhamos realmente as causas, as consequências e os resultados da Guerra do Contestado nos livros didáticos, no mínimo das pessoas da região sul do país. Esse é o caminho. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa. E outras iniciativas nesse sentido deveriam ser tomadas. Mais uma consideração, professor? Algum outro assunto que o senhor gostaria que fosse abordado? Não, só gostaria de agradecer essa oportunidade de dar a minha contribuição e a minha opinião sobre a questão, e a gente está sempre à disposição, né, para esse tipo de trabalho cultural, essencialmente da nossa região. Nós estamos aqui.